procurado que já foi aquele que não há mais razão pra chorar. Olá, bom dia você que está aí do outro lado, bom dia, meu amigo, meu irmão, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Obrigado por você que já está aí assistindo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. E eu coloquei um tema hoje aqui, que é a respeito da mentira e da falsidade do engano, o qual nós estamos vivendo esses últimos tempos. Estamos vivendo em tempos tenebrosos, onde a verdade tem sido trocada pela mentira e um falso evangelho que tem sido ensinado por muitas igrejas que se dizem cristãs evangélicas e muitos que se dizem cristãos, mas que ainda têm vivido uma vida no mundo da mentira e no mundo do engano. Porque nesses últimos tempos, o sistema que é o mundo, o próprio mundo, tem se locupletado, trazendo a mentira, a vaidade, a falsidade, tem enredado, tem cercado não só a igreja, mas já colocou na cabeça de muitos que não seguem a palavra de Deus como sendo verdade, que não obedecem a palavra de Deus, muitos têm piamente não, né? Que essa palavra não cabe para quem acredita. Mas eles têm a sua cabeça mudada, como se fosse um vírus que toma posse da mente das pessoas, e elas têm trocado a mentira pela verdade. E até no mundo, as pessoas têm usado as coisas sagradas de Deus, as coisas de Deus, o ensinamento de Deus, para querer justificar que a mentira delas é uma grande verdade. E assim o coração deles são colocados numa disposição para seguir e viver um mundo mentiroso, de ilusão, acreditando fielmente que eles estão vivendo uma verdade. Quando, na verdade, eles estão fora da realidade do que a própria palavra de Deus diz sobre a mentira, a corrupção, a idolatria e a perversidade do homem. A palavra de Deus diz em Romano que não existe um justo sequer. Não existe um justo. Não há quem faça o bem. Não há. Não há quem busque a Deus. Eu vou mostrar para vocês isso. Deus encerrou, na época de Cristo, tudo debaixo da mentira, para que nenhum homem ficasse indesculpável. Então nós vamos ver. Nós vamos ver agora o que
o que a palavra de Deus diz. Eu quero que você leia. Você mesmo depois pega na sua casa, abre a Bíblia e leia a respeito do que Deus fala, do que Jesus diz. Tá aí, ó. Tá aí, nós vamos ler aí agora. Tá bom? A palavra de Deus diz sobre isso. Tá? Vou dar uma aumentadinha aqui, só para vocês verem um pouco melhor. Olha o que diz aqui, ó. Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo sequer. Não existe pessoa justa na terra. Não existe uma pessoa que possa se dizer é verdadeira. Só existiu um. Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Esse foi o único justo que viveu aqui na terra. O resto são mentirosos. Tá? Então não há um justo, não há. Nós vamos ver agora. Tirei da outra página porque estava com propaganda nojenta. Nós vamos ver. Nós vamos continuar vendo lá. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Para vocês verem aí, ó. Presta atenção aí na leitura. Leia comigo aí, para vocês verem se não é verdade. Ó. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tá? Então, quando se existe, o que Paulo está dizendo aqui, ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, quando aqui fala, pelas obras da lei. Ora, versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. Então, veja bem. Se não houvesse lei, então não haveria culpa. É que nem perguntar, Caim cometeu um crime? Não, Caim não cometeu um crime. Porque não havia lei. Não havia uma lei na terra. Mesmo lei de Deus, a palavra de Deus, não havia uma lei que punia Caim, que podia punir Caim. Não existia lei dizendo que Caim cometeu um crime contra Abel
e ele deveria ser preso, ou deveria pagar com a própria vida, ou deveria ser morto. Não havia essa lei. Não tinha lei que punia Caim. Quando o povo de Israel recebeu a lei, então o povo passou a entender que existiam os mandamentos, 613 leis, que era obrigatoriamente a seguir a todas elas, e que quem descumprisse o que a lei determinava tinha que sofrer a punição que a lei dizia que tinha que ser feita. Então, quando a lei, a tipificação do crime, e a lei aqui diz qual é o crime, e a lei diz qual é a pena que tem que ser cumprida, que a pessoa tem que cumprir, e há um juiz que julga diante do dispositivo da lei e aplica o rigor da lei para que haja justiça, porque a lei foi descumprida. Tendo esse entendimento, então todo homem na nossa sociedade, toda pessoa na nossa sociedade, quando ela é pega na mentira, quando ela é pega no roubo, quando ela é pega na corrupção, quando ela é pega roubando, não importa quem é que seja pego roubando, não importa se é uma pessoa comum, não importa se é um vereador, não importa se é um prefeito, não importa se é um senador, um deputado, não importa se é um governador, não importa se é um presidente, foi pego roubando, há uma lei que determina que tal pessoa que cometeu esse tipo de crime tem que ser punido, então essa pessoa vai ser, segundo a lei, ser punida e vai ter que pagar pelo seu crime que aconteceu. Isso é a lei e isso deve ser a justiça feita aqui na Terra. Mas nós temos visto, ultimamente, mesmo em meio aos cristãos, muitos cristãos têm aberto mão dessa grande verdade que a palavra de Deus diz, que não há, que aquele que desobedece à lei, é o que diz aqui o texto, né? Vamos ver o texto aí de novo? Olha o que o texto aí diz. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei. Então, nós vivemos debaixo de uma lei, de uma Constituição. O diz para que cale toda a boca. Então, se estamos debaixo de uma lei, então devemos o quê? Diante de um crime, diante de uma corrupção, diante de uma mentira, toda a boca tem que se calar, porque a lei já determina que aquilo, que a pessoa que descumpriu a lei, ela cometeu um crime, então toda a boca tem que calar, e todo mundo seja culpável, até culpável diante de Deus, porque aqui Paulo está tratando do povo judeu, do povo de Israel, que tinha uma lei. Mas, diante do nosso tempo, qual nós vivemos, então nós somos um povo que não somos Israel, a nossa lei não é a Torá, a nossa lei não é os 613 mandamentos, temos uma lei espiritual que recebemos através de Cristo Jesus, que é o novo nascimento em Cristo Jesus, e que recebemos um novo mandamento, amai-vos aos outros, assim como eu vos amei. Então, estamos debaixo dessa graça, debaixo dessa lei agora, a lei dos mandamentos, a lei do amor. Mas nós temos, ao mesmo tempo, a lei dos homens aqui na Terra, que regula e que norteia os parâmetros de como a nossa sociedade tem que viver. E nós devemos obedecer e seguir essa lei. Então, todo homem tem que viver debaixo dessa lei. Então, o homem tem uma lei, o qual ele deve observar e viver, e toda boca tem que se calar diante da lei. Mas o que nós temos visto, mesmo dentro das igrejas, muitas pessoas, para
se locupletarem para justificar as suas más escolhas, a escolha que pessoas, até mesmo dentro das igrejas, isso é uma pena que tenha acontecido, isso é lamentável, onde pessoas têm escolhido a mentira para dar justificação às suas más escolhas aqui na Terra, em dar apoio a pessoas que vivem as suas vidas na mentira, no engano, no assassinato, na corrupção, na contenda, na destruição, na promiscuidade, na promoção do mal, na maledicência, na desobediência, na rebeldia, e coisas piores como corrupção. São pessoas corruptas que se corromperam e corrompem as outras pessoas. Então, nós temos visto dentro das nossas igrejas, isso é lamentável, e mais lamentável ainda, e é um alerta, isso aqui não é um ataque, uma acusação, mas é um alerta para que liderança das igrejas comecem a acordar e despertar para um verdadeiro ensinamento da justiça de Deus dentro das igrejas, porque se há irmãos, né, entre aspas, que defendem a mentira, que defendem a corrupção, que defendem e promovem pessoas mentirosas, corruptas, bandidos, que roubam, falcatruam, que segundo a lei dos homens, pessoas que foram julgadas, condenadas, ficaram presas, mas que por causa de corrupção de novo, por causa de maus juízes que são corruptos, passaram essas pessoas, por troca de dinheiro, por troca de ideologia, por troca de corrupção, por se venderem, por se locupletarem, por se ajudarem, porque eles têm se tornado a maioria. Essa forma de viver errado dentro das nossas igrejas, o mundo já vive isso de balde, já vive isso completamente. Mas a minha atenção somos para nós, pessoas dentro da igreja que se dizem cristãos, que seguem a verdade, mas que dão apoio a pessoas do mundo que não foram justificadas, que não foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, que promovem o mal, a perversidade na terra. Cristãos dentro das igrejas estão dando seu apoio. E para justificarem os maus desejos e as suas más escolhas, estão usando falsamente a palavra de Deus para dizer que a mentira e a corrupção é a verdade. Estão usando as coisas que eles escutam dentro das igrejas, estão pegando os versículos bíblicos para justificarem os seus escolhidos no mundo, os escolhidos que são mentirosos, que são corruptos, que são pessoas perversas, que corrompem e são corrompidos. Estão deturpando, estão achando que a mentira é a verdade e que a verdade é a mentira. E eu vou trazer aqui uma pesquisa que eu fiz dentro da palavra de Deus. O que é a mentira? O que a palavra de Deus fala sobre mentira? Então vamos ver. Eu vou colocar aí do lado, tá? Vou deixar um pouquinho maior, né? Vai ficar aí do lado aí, ó, e vocês acompanham comigo a leitura, para que vocês vejam por vocês mesmos. Eu fiz uma pesquisa sobre procurando resultados sobre a mentira. Então, um dos primeiros resultados que nós achamos sobre a mentira
É isso aqui, ó. Vamos ver aí. Leia comigo aí, para vocês verem aí, a respeito da mentira. Salmo 119, 163. Abomino e detesto a mentira, porém amo a sua lei. A lei de Deus era a verdade. Salmo 5, 6. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Fraudulento, que comete fraude. Ladrão, que foi pego fraudando, roubando. Fraude. Olha, já lá Salmo, hein? Mais de 3.500 anos atrás, 1.570 anos atrás, já o salmista falando sobre desse. O Senhor destrói os que proferem mentira. E o Senhor abomina, é uma abominação diante de Deus, os sanguinários e os fraudulentos, que cometem fraude. Provérbios 13, 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonram com a mentira, e ao mentir passam vergonha, porque ele sabe que o que ele está dizendo é mentira, e nem todo mundo acredita na sua mentira. Então é uma vergonha. Salmos 4:2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? O homem vive em busca da mentira, porque o coração dele é mentiroso, e ele, quando os mentirosos desse mundo se apresentam, os mentirosos na corrupção, os fraudulentos em todos os setores, principalmente na política, temos grandes mentirosos e corruptos que a palavra de Deus condena. Então, aqueles que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, o coração deles é compungido a se locompletar e a dar apoio a esses mentirosos. Por quê? Porque ele está indo de encontro que aquilo que é desejo do seu próprio coração em viver. Porque a sua vida também é igual aos corruptos e mentirosos desse mundo. Salmos 62, 4. Só pensam em derribá-lo da sua iniquidade. Na mentira se comprazem, tem desejo na mentira, prazer. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Pessoas à sua volta. Dentro da igreja, eles estão com a boca bendizendo a Deus, dando glória a Deus, estão louvando a Deus, estão invocando o nome de Deus, estão pregando a palavra de Deus, estão evangelizando Deus. Mas o coração deles, no íntimo, é cheio de mentira. Isaías 9,15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Efésios 4:5, 25. Por isso, deixando a mentira. Tem que deixar a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, quer dizer, aqueles que vivem dentro da igreja, e vivem numa vida mentirosa, têm que abandonar a mentira. Deixe de falsidade. Deixe de estar falando de Deus, tendo comunhão entre os irmãos com Deus, e o coração é mentiroso. Por quê? Porque apoiam os mentirosos, apoiam os corruptos e vivem uma vida mentirosa. 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, quer dizer, aqui Paulo está falando, 2 Tessalonicenses, a respeito da aparição do falso, do falso Cristo, daquele que vai enganar povos, línguas e nações. Pode ser a besta também, o aparecimento da besta, aquilo que é falso. O aparecimento deles, o aparecimento de Satanás, né?
que é o filho da perversidade, que vai se manifestar na terra. É segundo com prodígios da mentira. Quer dizer, ele, o próprio ser maligno, que é o próprio Satanás, que há de aparecer, o filho do Satanás, o filho da perversidade, ele há de se manifestar com prodígio do quê? Da mentira. Por quê? Por que da mentira? Se é mentira, os prodígios que ele vai fazer, como é que as pessoas vão acreditar? Como é que as pessoas acreditam na mentira? Como é que, no fim dos tempos, e já me parece que está próximo, porque essa palavra já começa a se realizar, como é que as pessoas vão acreditar na mentira? É da mesma forma que nós estamos vendo que, mesmo dentro das igrejas, isso é que é lamentável. Oséias 4:6. Por falta de conhecimento, pereceu o meu povo. Então, quer dizer, as próprias lideranças, isso é lamentável, não todos, as próprias lideranças não têm ensinado, não têm conseguido, não têm a capacidade de ver as mentiras que o mundo tem pregado, que o mundo tem colocado na nossa frente, as mentiras da cultura satânica, através das ideologias marxistas, Karl Marx, né? Através do socialismo, através do comunismo, que tem enredado todo o globo da Terra, com todo tipo de mentira, com todo tipo de engano, e as pessoas têm acreditado. Mas como é que elas têm acreditado? É porque Satanás, ele tem enredado, mesmo dentro da igreja, isso é lamentável, elas têm usado uma coisa dentro da nossa sociedade, que é uma cabeça desse grande levantar que há de surgir, de novo, não é a primeira vez, mas que há de surgir com todo o prodígio da mentira, enganando as pessoas, tá? Que é esses governos socialistas, né? Tipo o governo do PT, PSB, PSDB, todos esses que enganam as pessoas através da mentira, e até mesmo dentro das igrejas, pessoas que se dizem cristãs, usando da própria palavra de Deus e trocando a verdade pela corrupção e pela mentira. Então, é a palavra de Deus nos corações dessas pessoas que estão com as suas mentes totalmente tomadas pela malignidade, que nem Caim, que deixou o mal tomar conta de si, e elas estão piamente acreditando que a mentira é a verdade, e que a verdade é a mentira, e eles não podem acreditar. Então, cada vez mais cresce no Brasil e na nossa nação, até mesmo entre os cristãos, pessoas que para mim são joio, que estão dentro da igreja, porque elas parecem trigo, elas parecem os cristãos, mas por dentro elas estão cheias de vento, estão cheias de engano. O que elas têm por dentro não é aquilo que ela aparenta ser por fora. São pessoas que, quando aparecem, pessoas do mundo, em qualquer meio, pode ser de liderança evangélica, pode ser de esportivo, pode ser da mídia, da imprensa, pode ser os próprios políticos que usam os seus próprios meios de governo para declarar culpado inocente e o inocente culpado. E nós temos visto, nesse último ano, pelo menos no ano passado que passou, muitos que estão dentro da igreja declarando pessoas que comprovadamente a lei diz que ela é culpada,
A pessoa foi julgada, a pessoa foi condenada por 9 juízes. Não só essa pessoa, todo o grupo à volta dela, todos cometeram crimes, foram julgados, condenados, tiveram que devolver o fruto da sua corrupção, da sua mentira, mas muitos acreditam que a pessoa é inocente, porque há um satanismo no meio de comunicação. Os meios de comunicações do Brasil são filhas do pai da mentira, que é Satanás, e eles estão a trabalhar por Lúcifer para declarar que o culpado é inocente e que o inocente é culpado. E muito joio que está se tornando a maioria, infelizmente, essa é uma realidade. Vocês religiosos, vocês lideranças, se vocês quiserem acreditar ou não, o problema é de vocês. A palavra de Deus diz, e a gente acabou de ler aí, de ver, que todo homem não buscou a Deus, todo homem é culpado, todo homem é mentiroso, fraudulento, porque a lei diz, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente, aqui na Terra. Pessoas foram julgadas, condenadas, culpadas, 9 juízes, não só uma, mas várias pessoas, devolveram o fruto do seu roubo, mas tem cristão dentro das igrejas, isso é lamentável, que foram convencidas por uma mídia satânica, diabólica, porque eles são filhos de Satanás, porque fazem as obras do diabo, inocentando o culpado e culpando o inocente, e essas pessoas se dizem cristãos dentro da igreja, dando o seu apoio, até o seu voto, e defendendo e dizendo que essas pessoas são inocentes. Porque a mídia satânica diz, então elas acreditam. Quando a própria palavra de Deus diz a verdade, diz, você não pode dar o culpado por inocente. E muitos estão dando o culpado por inocente. Isso é lamentável. Isso, lógico, cada homem é responsável por si. Cada homem é chamado por Deus. Mas há muito que se fazer dentro da igreja de Deus e do reino de Deus. A verdade parou de ser pregada. O confronto ao pecado e a condenação ao pecado deixou de ser a palavra do Evangelho, de ensinar que Jesus é a justiça de Deus aqui na terra, para a salvação de todo aquele que crê. Porque todos são pecadores diante de Deus. Todos os pecados estão excluídos da glória de Deus e necessitam do poder de Deus. Romanos 3, 23. Aí, ó. Vamos ver, ó. Romanos 3, 23. Na mesma sequência aí, do versículo que nós estamos vendo, ó. Pois todos pecaram. Isso significa o quê? Pois todos pecaram. Todos são mentirosos. Todos são enganadores. Então não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Então, se todos pecaram, ainda mais aqueles que aqui no mundo foi julgado, condenado e declarado culpado, como é que agora existe um joio dentro da igreja que está dizendo que essas pessoas não são culpadas? E pior, o que eu vi pessoas dentro da igreja, e que não é só gente que senta no banco da igreja, é gente que está lá na frente, é gente que está louvando, é gente que está pregando, é gente que está evangelizando nas ruas, é gente que está recebendo salário para poder pregar o evangelho de Deus e que justifica o ímpio e as suas ações, porque os seus corações,
ainda não se converterem, não houve um novo nascimento no homem. E aí, porque elas querem se justificar, elas dizem que o culpado, mesmo, e até culpado dentro da lei dos homens, é um inocente, que pessoas más, que juízes maus, por algum motivo pessoal, 9 juízes que tiveram um motivo pessoal, que não é nada dessas pessoas, o joio dentro da igreja está dizendo que essas pessoas são inocentes, que passaram por uma provação, foram provadas por Deus quanto à sua fidelidade, quanto à sua inocência. Um tremendo descargo sendo falado por essas pessoas, e as lideranças, muitas delas, não fazem nada. Não movem uma única palha para condenar o pecado, para dizer que isso aí é mentira, que isso não é verdade, que o joio dentro da igreja está promovendo dentro da igreja, ao se associar com comunista, com socialista, toda essa vida da pessoa é uma mentira, é uma fraude. E essas pessoas não devem ter cargo nenhum dentro da igreja e não devem fazer nada diante das pessoas. Devem ficarem no banco até se arrependerem dos seus pecados e se voltarem com seus corações verdadeiros para Deus. E quando elas verem e entenderem, através do Espírito Santo, que Deus não dá o culpado por inocente, que quando a pessoa dá o culpado por inocente e o inocente por culpado, isso é uma abominação diante de Deus. E eu vou provar para vocês pela palavra de Deus que isso é verdade. Que as lideranças das igrejas estão cometendo um erro ao permitir que essas pessoas tenham voz dentro da igreja. Ao não revelar que essas pessoas estão apoiando criminosos aqui no mundo e já são diante de Deus porque nunca se arrependeram dos seus pecados. Estão caminhando para o inferno, para o lago de fogo. E muitos líderes estão passando a mão na cabeça delas. Estão aceitando e até deixando elas terem ministérios diante da igreja, diante do povo de Deus. Um tremendo absurdo está acontecendo. E isso está crescendo dentro da igreja. Porque até lideranças, o joio tem crescido dentro das igrejas e tem se tornado lideranças dentro das igrejas. E essas lideranças vão minar a verdade. Vão trabalhar contra a verdade de Deus. Vão trabalhar contra a justiça de Deus. E nós vamos ver que Deus abomina quem troca a verdade pela mentira. Vamos ver lá. Eu vou trazer mais para perto de você. E você que está assistindo, deixa o joinha. Faça um comentário aí embaixo se você concorda comigo ou não. Ou você acha que eu estou certo? Então coloca aí, irmão Alex, você está certo. Se você acha que eu estou errado, busca os textos bíblicos onde diz que eu estou tratando a palavra de Deus erroneamente e prove para mim que eu estou errado. Se você provar para mim que eu estou errado, eu faço outro vídeo pedindo desculpa e perdão de que eu estou errado. Vamos sair do texto de Romanos e vamos lá para Provérbios. Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Aí, ó, para vocês verem, não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus em Provérbios, revelada ao sábio que escreveu Provérbios, pelo Espírito Santo de Deus, diz: o que? Um sujeito, o que justifica o perverso? Alguém que justifica o perverso. Entendeu? Então, muitos dentro da igreja ficam justificando corruptos.
ficam dando justificativa. Faz isso para ajudar o pobre. Faz isso para ajudar o necessitado. Justificando. Pega o perverso e por causa de coisas feitas na vida dele, usa como justificação a iniquidade. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, vocês estão vendo ao que a palavra de Deus está dizendo? Aquela pessoa que vive dentro da igreja, verbo não existe, que vivem dentro da igreja, e quando aparecem os corruptos, o coração dela predispõe. Sabe por que o coração delas predispõe? Porque essas pessoas não receberam ainda a salvação de Deus e a justificação de Deus. E ela não entendeu a justificação de Deus. Ela não entendeu como Deus fez justiça na vida dela, para ela ser aceita diante de Deus. Então, ela não conhece o padrão de justiça de Deus. Por ela não conhecer o padrão da justiça de Deus, ela ainda tem o coração ligado à perversidade, à corrupção, à maldade. Então, quando o mundo apresenta, pela mídia, na imprensa, pessoas corruptas e malignas, o coração delas correspondem a eles e dá apoio a eles, porque eles ainda são seres filhos do diabo. Pessoas dentro da igreja ainda sendo filhas do capeta de Satanás. Porque o coração delas justifica o perverso e condena o justo. Então, por isso, são filhas do capeta. E eu vou mostrar para vocês que Jesus vai tratar sobre isso. Os filhos da mentira vivem com a mentira dentro da igreja. Mentem para o pastor, mentem para os missionários, mentem para mentem para os mestres de música, mentem para o obreiro, mentem para os diáconos, mentem para os presbíteros, mentem para os anciãos, mentem para o pai, mentem para a mãe, mentem para o filho, mentem para a esposa, mentem para si próprio. Porque em seu coração o que reina é Lúcifer, é Satanás. E eu sinto muito. Vamos ver o que Deus diz lá em Apocalipse 21, 8. Para onde vão todos esses que são corruptos e mentirosos? Para onde vão os mentirosos? Em Apocalipse 8. Apocalipse 21. Quando eu descobri esse versículo, eu nunca esqueci esse versículo pelo impacto que ele teve na minha mente quando eu li ele pela primeira vez. Aqui está falando em Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Eu vou ler para você desde o capítulo 1, para você entender o que vai acontecer com aqueles que são salvos, para onde eles vão, e o que vai acontecer com todo aquele que é mentiroso e anda com a mentira. João, quando acaba toda a tribulação, quando ao trono branco, quando do próprio Deus vai vir morar, não vai ter sol, não vai ter lua, não vai ter terra. Nós vamos morar na Jerusalém celestial de Deus. Vi novo céu
e uma nova terra, uma nova moradia. Não é o que há hoje aqui na terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E já não existem. Elas vão deixar de existir. Ah, então existe outra terra? Existe outra terra. A NASA está procurando, quer dizer, a NASA está procurando. Vocês sabiam que a NASA, por causa desse versículo, a NASA está procurando o novo céu e a nova terra, que o Senhor Jesus prometeu que vai nos fazer o novo céu e a nova terra. Então, existe vida fora do planeta? Existe vida. Os anjos de Deus, os carpinteiros de Deus, os construtores de Deus, está preparando o novo céu e a nova terra. Nós seremos tirados dessa terra, nós seremos levados, nós seremos... Se eu acredito em abdução, acredito, nós vamos ser abduzidos. Os anjos de Deus vai recolher o povo de Deus e vai tirar dessa terra, e nós vamos ser transportados para o novo céu e a nova terra. O que há de acontecer com essa terra? Todos os mentirosos, que é o que eu vou mostrar para vocês em sequência, todos os feiticeiros, todos os idólatras, todos os corruptos, ficarão nessa velha terra e serão destruídos. Por que vocês acham que eles querem preservar? Por que você acha desses projetos que querem preservar a natureza, que querem preservar os rios? Porque eles sabem que o novo céus e a nova terra está para vir para o povo de Deus, para aqueles que andam na verdade e que não andam na mentira. Esse novo céus e nova terra está sendo feito. E ela existe fora do alcance do homem. Mas o homem, ao mesmo tempo que eles estão em desespero para preservar essa terra, porque eles sabem que eles não serão levados para o novo céu e a nova terra. Mas eles enganam as pessoas dizendo que tem que preservar essa terra e estão sendo enganados por Satanás. Porque Satanás colocou no coração delas que elas devem lutar, matar, roubar, mentir, falcatruar e perseguir os cristãos, porque nós somos a culpa do motivo de existir novos céus e nova terra, e que eles não irão para lá. Então, por isso, eles estão numa luta contra Deus, porque eles não aceitam essa verdade de Deus, que Lúcifer não vai para o novo céu e nova terra. Os anjos malignos, os demônios, não vai para o novo céu e nova terra. Você que vive dentro da igreja, que é o joio, o mentiroso, você não vai para o novo céu e nova terra. Por isso que o seu coração vai de encontro com os corruptos dessa terra, que estão dizendo que o homem é a culpa e a causa da destruição, é a culpa e a causa do clima. Eles já estão nos culpando. O maior mentiroso dessa nação, o qual vocês elegeram, condenado em 9 instâncias, já estava aí na mídia essa semana dizendo que ele vai trabalhar para que a natureza não seja destruída. Você sabia que esse novo governo aí, que foi eleito por todos os mentirosos, por todos os filhos do diabo, que inclusive está cheio, a igreja está cheio desse joio, desses filhos do capeta, filhos do Satanás, que não entrarão, que não irão para o novo céu e a nova terra, que aqui em Apocalipse está dizendo. Acompanha comigo aí na leitura. Novos céus e nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz:
Isso significa o quê? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A igreja de Deus, todos os crentes que estão sendo levados para esse novo céu e a nova terra, ao qual o mundo que quer tomar posse, por isso que estão mandando foguete para Marte, estão caçando terra, eles estão caçando porque eles querem ir para lá, mas eles não vão para lá, porque lá não é o lugar deles, não é o lugar do mentiroso, do fraudulento. Nessa leitura aqui, ó, nessa leitura, no versículo 8, você vai ver para onde é que vai todos esses corruptos que assumiu o poder no Brasil. Vocês verão para onde é que eles vão. Eu estou apenas relatando agora para onde vai os filhos de Deus, aqueles que não convivem na idolatria, na mentira e no engano. Tá? Então acompanha aí. Não sai não. Aguenta aí, meu irmão. Aguenta aí. Porque eu agora estou mostrando para você que a vida com Deus, a vida longe da mentira, a vida longe da falsidade, vai te levar para o novo céu e a nova terra que já existe. A noiva, todos os cristãos que morrem, está sendo levado para esse lugar em particular, aonde nenhum homem pode acessar, e que você vai fazer parte. Você que é homem verdadeiro, que não anda na mentira, que não apoia os corruptos deste mundo, os mentirosos, que foram condenados pela lei dos homens, por corrupção, foi preso. Mas que agora, o joio dentro da igreja, que está se tornando a maioria, e que muitos que são pregadores, evangelistas, também apoiam e dão o seu apoio. Então, aonde está firmado o seu coração? É na mentira? Então, você vai para o lago de fogo. Você apoia a mentira e dá aval para a mentira? Passa a mão sobre a mentira? Não condena a mentira dentro da igreja de Deus? Seu lugar, sua parte é no lago de fogo. Não fique no seu coração pensando que você é de Deus. E só pelo fato de você abrir a sua boca, você acha que você é de Deus? Não se engane o seu coração, o perverso. Porque no final você verá para onde é que você vai, junto com todos os mentirosos ao qual você apoia. Então, João, vamos continuar aqui na leitura. Deixa eu abrir mais para vocês aqui, para vocês verem. Esse texto, gente, é maravilhoso, porque ele revela. Isso aqui é uma revelação que deveria existir dentro da igreja, o ensinamento, e é negado. Por isso que Oséias diz, Oséias 4,6, o meu povo pereceu, porque lhe faltou o quê? Lhe faltou o conhecimento verdadeiro da verdade. Então, vamos ver aí, ó. Vamos continuar lá a leitura. Leia com os seus próprios olhos, não sou eu que estou dizendo, não. Leia você com os seus próprios olhos. O que diz? A noiva é a igreja que se prepara para esse grande encontro com Cristo. E vai haver um grande casamento, onde Cristo será o Rei e Senhor absoluto, no novo céu e numa nova terra. Porque toda essa terra cheia de corrupção e de maldade e perversidade, ela vai... Peraí. Ela vai ser destruída com fogo. Tudo isso vai ser desfeito com fogo. Então, aí, ó, continua a leitura. Gênesis 21, 13. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Hoje nós choramos. Hoje nós estamos em choro. Hoje nós estamos em pranto. Em ver que mesmo dentro das igrejas, as pessoas estão trocando a mentira pela verdade. Estão apoiando os corruptos desse mundo. Então hoje nós só choramos e lamentamos. Mas segundo a palavra de Deus, novos céus e nova terra já existem, estão preparados para nós, onde o próprio Deus habitará conosco e ele será o nosso Deus para sempre. E ele vai nos consolar e nos limpar toda lágrima e toda tristeza. E a morte já não existirá.
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Toda essa corrupção vai passar. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, aqui é João, o evangelista, o apóstolo de Jesus, preso na ilha de Patmos, está dizendo: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Você já pode ser um filho de Deus, crendo em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Quanto, porém, agora aqui é que eu quero chegar no ponto-chave. Quanto, porém, aos covardes, aqueles que são covardes dentro da igreja de Deus, aqueles que estão se acovardando diante da pressão do mundo, diante da mentira do mundo, pastores, evangelistas, missionários, anciãos, presbíteros, e todos estão se acovardando diante dessas pessoas, por algum interesse, por não querer constranger, por às vezes pensar que vai magoar, são covardes em não confrontar o pecado. Quanto, porém, aos covardes, aos adúlteros, aqueles que adulteram contra sua esposa, que vivem uma vida mentalmente contaminada pelos adultérios, pela incredulidade, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aqueles que adoram imagem de escultura, e a todos os mentirosos, todos. Ele vem qualificando todas as outras abominações. E no final ele diz: e a todos os mentirosos, todos, a parte que lhes cabe será no lago que arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sabe o que é o lago de fogo e enxofre? Está aqui, ó. A todos os mentirosos, a partes que lhes cabe será o lago que arde com enxofre, fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sabe o que é o lago de fogo? Sabe o que é o fogo que vai arder com enxofre? O fogo que arde com enxofre é a santa ira de Deus punindo todos os pecadores na eternidade. Essas pessoas receberão um corpo infernal para suportar a ira de Deus, eternamente sendo queimado no fogo eterno que nunca se apaga. É a ira de Deus. O inferno e o lago de fogo, onde todos serão jogados, não é a ausência de Deus. É muito pior. Inimaginável, incalculável. É a ira de Deus ardendo eternamente sobre todos os mentirosos. Todos os mentirosos arderão diante da ira de Deus para satisfazer a ira de Deus que foi ofendida por todos os mentirosos que vivem mentindo. O mundo já vive na mentira. E também tem o joio, aqueles que vivem numa vida mentirosa dentro da igreja. Esses arderão para sempre no lago de fogo que é a ardente ira de Deus. Então pense bem, reflita bem, qual é a vida que você tem vivido, a quem você tem apoiado, a quem se tem dado o seu apoio.
Como você tem se acovardado diante da palavra de Deus, diante da igreja de Deus, diante dos filhos de Deus? Acorde enquanto há tempo. Jesus está às portas e bate. E aquele que abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Não deixe o seu coração se enganar na sua falsa religiosidade. Acorde enquanto há tempo. Novos céus e novas terras. Nova terra. Há um outro planeta. Há um outro reino de Deus que vai ser trocado. Por isso que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse nesse mundo, os meus súditos teriam feito de tudo. Jesus disse a Pilatos: então tu és rei. Jesus disse: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. O reino de Deus não é nesse mundo. Tem um novo céu, tem uma nova terra, tem uma nova Jerusalém que está vindo ao nosso encontro. E nós estamos indo de encontro a ela. É um reino paralelo. Ele está tão próximo, ao mesmo tempo, ele está tão longe. Porque para mim, que sou filho de Deus, e que não sou um covarde, que não sou um idólatra, que não sou um feiticeiro, que não sou um mentiroso, eu já passei desse paralelo. Eu já estou vivendo o reino, o início, a inauguração dos filhos do reino já está em meu coração. Eu já vivo essa paz do reino de Deus, que é a reconciliação com Deus. Eu já tenho essa paz com Deus para adentrar no reino de Deus. E você que vive ainda na mentira, que vive na corrupção, que vive na incredulidade, que vive na covardia, que vive na mentira, você não está perto do reino. Você está perto do lago de fogo. E não está longe. Porque Estevão, quando era apedrejado, ele viu o céu se abrir e ele viu Cristo sentado à direita de Deus, no trono de Deus. Então, Estevão, quando olhou com seus olhos carnais, a outra dimensão, que ao mesmo tempo está perto e ao mesmo tempo está longe, estava bem perto de Estevão. Então se abriu a outra dimensão, paralela com a nossa, e ele viu Deus no seu trono e no seu reino. E Deus o chamou, Jesus o chamou e o levou para si. Então, ao mesmo tempo que ele está longe, ele está muito perto. Não adianta a NASA querer caçar com satélite, não adianta mandar foguete, não adianta nada disso. Porque ele está tão perto, ao mesmo tempo ele está tão longe. Porque o reino de Deus, ele está perto daqueles que o buscam e que o invocam. E ao mesmo tempo ele está tão longe daqueles que negam a Cristo, que negam a justiça de Deus. A todos os mentirosos, está longe. Não adianta a NASA mandar satélite, não adianta ficar tirando foto do céu, colocar observador, o telescópio Hubble que fica vendo as imagens. Não adianta, não é lá que está. Não está depois das estrelas, não está depois do sol, não está depois da lua, não está debaixo da terra, não está acima lá. O reino de Deus está num paralelo, numa dimensão tão próxima quanto longe. É uma outra coisa. É algo maravilhoso que vocês não podem compreender. Somente aqueles que são salvos, lavados e remidos e justificados, Romanos 3, 24, podem provar nas suas vidas, podem sentir, nós os cristãos, salvos por Deus, nós que sentimos
Nós entramos na dimensão do reino de Deus e sentimos o prazer, a alegria de adorar e viver a Deus. Nós já provamos desse reino, mesmo nesse mundo tenebroso, porque o Espírito de Deus está em nós. Porque nós somos justificados. E por isso, as obras de Deus manifestadas em nós nos faz apoiar e nos faz nos distanciar e nos faz condenar esses corruptos desse mundo que se corromperam, que se venderam, que pela própria lei dos homens foram julgados e considerados culpados. Mas porque eles são os governantes desse mundo, eles se completam. O coração deles vai de encontro aos seus desejos e eles se ajudam mutuamente e se descondenam e condenam quando querem. Mas os filhos de Deus não são igual a eles. Nós não somos igual a eles. Nós não somos participantes dessa forma de vida deles. Muito pelo contrário. Nós condenamos essas práticas perversas, malignas, que os conduzirão ao fogo eterno. Lá em Apocalipse. Então venha. Cristo te chama, venha. Porque Ele é a vida verdadeira. Como é que Jesus é a vida verdadeira? Eu vou mostrar para você, eu não vou dizer. Não vou colocar eu mesmo falando. Eu mesmo vou mostrar para vocês. O Evangelho de João 14:6. Eu vou ler desde o primeiro, porque também Jesus está falando de algo que Apocalipse já revelou. Quando os discípulos estavam, nós, quando estamos com medo da situação que nós vivemos no nosso país, na nossa nação. Então, Jesus diz para você, leia comigo aí. Leia comigo. Eu vou abrir para ficar grande, para que vocês possam acompanhar comigo aí. Leia comigo o que Jesus diz para os filhos de Deus. E você pode ser um filho de Deus. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não se angustie, não se afadigue. Credes em Deus, tenha fé, tenha certeza, tenha crença absoluta, acredite fielmente. Credes também em mim, então acredita também em Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa na onde? No novo céu e nova terra. Há muita morada. Se assim não for, eu não vou teria dito. Pois vou vos preparar um lugar. Está vendo? O novo céu e a nova terra que já existe, Jesus foi preparar um lugar para nós. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, quer dizer, Jesus para onde eu estou, Jesus não está dizendo que ele vai estar, ele já está dizendo que ele, como filho de Deus, ele já vive essa realidade. E você também pode viver essa realidade se você viver e acreditar que Jesus é a sua salvação. Que ele morreu por você e ressuscitou para que você tenha a vida eterna. Para onde eu estou, estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho para o novo céu e a nova terra. Lá de Apocalipse 21. De 1 a 8. Ele é a verdade. Jesus é essa verdade. Não existe outra verdade. Os criminosos, os corruptos, os mentirosos que estão enganando a nação, estão enganando os crentes dentro da igreja, eles não são a verdade. E Jesus é a sua vida também. Jesus é a vida verdadeira. Não adianta, governo nenhum vai fazer governo justo.
e vai te dar. Não tem socialismo, não tem comunismo, não tem democracia, não tem parlamentarismo, não tem governo nenhum que te dá vida verdadeira. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerei também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede em mim que estou no Pai, e o Pai. Credes que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa, em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então tá aí. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vem ao reino de Deus, que está para vir e virá sobre este mundo. Ninguém vai até lá, a não ser por Jesus Cristo. Então confia, entrega, se joga. Se você é filho de Deus, confia no Senhor Jesus. Confia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entrega seus caminhos a Ele. Entrega a sua vida a Ele. Entrega a sua vida da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Confia nele e Ele vai te levar. Abandone toda mentira. Abandone toda idolatria. Abandone toda feitiçaria. Porque o reino de Deus está vindo. Novos céus e nova terra foram preparados e virá. E você, para onde é que você vai? Se você permanecer na mentira, na corrupção, no engano, você vai para o fogo eterno, a ira de Deus. Mas se você confiar em Jesus, você vai ser tirado, você vai ser abduzido, transladado e levado para o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, que Jesus foi preparar para nós. Então, creia nessa palavra e confia no Senhor. Eu quero dar uma palavra de oração a todos vocês que ouviram. E se vocês acham que essa palavra é digna e fiel e verdadeira de ser compartilhada, mande para um parente seu que está angustiado. Mande para um familiar, mande para o seu vizinho, compartilhe em todo o seu WhatsApp essa palavra. Baixe essa palavra que eu acabei de dizer para você, compartilhe ela entre as pessoas na sua casa. Leia a Bíblia, leia o Evangelho de João, leia o Apocalipse para que você entenda tudo que está para vir sobre os céus e sobre a terra. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o qual é Redentor e Salvador, Consumador da nossa fé. Entre na casa, na vida de cada um que ouviu essa palavra, em nome de Jesus. Que haja transformação, que haja mudança de coração. Que aqueles que são filhos de Deus ouçam a voz do Evangelho, ouçam Jesus Cristo através da leitura da sua palavra que aqui foi lida, e que elas entreguem a sua vida verdadeiramente a Jesus. Que se arrependam dos seus pecados e que haja novo nascimento em nome de Jesus e uma transformação nessas vidas para a glória de Deus. Os filhos de Deus venham. Você, filho de Deus, abandone o mundo, venha. Venha com você mesmo que eu estou falando. Você que está ouvindo essa mensagem. É você que anda em idolatria. Você carrega idolatria no seu corpo. Tire essa idolatria, arranca de você, joga para longe de você e diga: eu sou simplesmente só de Cristo Jesus. Ele é o meu Salvador, meu Redentor. Que a libertação de Jesus comece você arrancando e tirando todo tipo de idolatria de dentro da tua casa e do teu coração e colocando em Cristo Jesus. Você que está dentro da igreja de Deus, que não entendeu ainda
que o reino de Deus está vindo, que o novo céu e nova terra está vindo, e você ainda está vivendo na mentira, na falcatrua, no engano, apoiando os corruptos deste mundo. Se converta, se arrependa dos seus pecados, para a justiça de Deus operar na sua vida, em nome de Jesus, através do sangue de Cristo Jesus, que haja salvação e redenção na sua vida, que a libertação aconteça na sua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, e os filhos de Deus sejam libertos. Todo filho de Deus que ouviu essa palavra, seja liberto agora, em nome de Jesus. Sejam livres do engano, da mentira e da corrupção desse mundo. Você que é filho de Deus, diga amém. Diga amém, diga: eu entrego a minha vida a Jesus. Confio nele a minha salvação, a minha redenção. E a partir de hoje eu vou dedicar a minha vida à leitura da palavra de Deus e a congregar com os irmãos, procurando uma boa igreja, que ela seja fiel à palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Haja libertação na vida dos filhos de Deus que ouvem essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe, meus irmãos, para que mais vidas sejam libertas e transformadas pelo poder de Cristo Jesus.